Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e vamos para a nossa aula de atividades operacionais. O que é atividades operacionais? Nós vimos que o nosso fluxo de caixa ela se divide em três partes. Então, essa é a nossa primeira parte e nós veremos o que é que entra dentro de atividades operacionais. Primeiramente, atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades diferentes das de investimento e financiamento. O que é isso, meu Deus do céu? Isso nada mais é do que tudo que você está vendendo na sua empresa e que você tem de contas a receber. Ou seja, é tudo que não está relacionado a investimento e financiamento. É aquilo que você sabe que é certo e líquido. Ou seja, é aquilo que vai entrar na sua conta. Então, você não precisa ter mais dúvidas do que, meu Deus do céu, o que vai entrar, o que não vai entrar, o que eu tenho que pagar, isso, aquilo, assim, assado. Aqui você saberá o que é que você vai ter que fazer. Tá certo? E aí, o que significa tudo isso? É um indicador de como a operação da empresa tem gerado fluxos de caixa suficientes para amortizar empréstimos, manter a capacidade operacional da entidade, pagar dividendos e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. Vou explicar item por item. Primeiro item, amortizar empréstimo. Aí você vai perguntar ou vai falar, mas empréstimo não é ligado em outro item? Sim, ele é ligado a outro item, só que assim, você paga o empréstimo. Porque se um banco ou uma pessoa empresta um dinheiro para você, você não pode falar, adiós, não vou te pagar mais. Você tem que pagar, por quê? Senão você pode ser até executado. O executado não é que o cara vai te matar. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai entrar judicialmente através de um advogado para que você pague aquilo. E se você não tiver como pagar, o que ele vai fazer? Ele vai penhorar o que você tem dentro da sua empresa, ou até mesmo a sua empresa, ou até mesmo, dependendo da forma como foi feito o contrato, ele penhora até a casa do sócio. Então, amortizar empréstimos é muito importante. Você tem que saber se você vai ter caixa suficiente para amortizar isso. O outro item é manter a capacidade operacional da entidade. Lembrando que entidade é o quê? Não é uma entidade do tipo, é uma associação ou até mesmo qualquer outro item. Entidade, quando nós falamos de entidade, é uma empresa, é um comércio, é uma pessoa física, é tudo. É tudo que pode ter movimentação de dinheiro. Então, quando a gente fala em manter a capacidade operacional, o que é? É fazer com que a empresa sobreviva, consiga pagar tudo o que ela tem de obrigações a pagar, de contas a pagar. Como que é isso? Exemplo, eu tenho uma empresa, trabalho numa empresa química, essa empresa química tem o quê? A compra da matéria-prima, você tem que pagar fornecedor, você tem funcionários para pagar, você tem licenças para pagar, então são N coisas, incluindo impostos, que você precisa pagar. E através do fluxo de caixa, do fluxo de caixa operacional, você consegue mensurar o que você tem a pagar. Através do quê? Das entradas e saídas operacionais. E aí, pagar dividendos. O que é dividendos? Dividendos é o lucro que gerou na empresa que deve ser pago para os seus acionistas. Então, exemplo, a empresa deu lucro, você vai pagar os dividendos, que nada mais é uma remuneração do que foi investido para os acionistas. Acionistas eles podem ser os sócios ou até mesmo se for uma empresa de capital aberto, aquelas pessoas que compraram as ações da empresa. Ok? E aí, por fim, nós temos fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. O que é isso? Por exemplo, eu quero comprar ou alugar um novo terreno para a empresa, para aumentar o
o estoque da empresa. Só que se eu tiver um fluxo de caixa operacional e souber monitorar esse dinheiro que está entrando e saindo de forma correta, eu sei o exato momento que eu tenho dinheiro para quê? Para poder alugar ou comprar um novo local para fazer o meu estoque. Então, dessa forma, o que vai acontecer? Eu não preciso ir atrás de nenhum banco para me fornecer dinheiro, porque você vai ter o controle total da sua empresa e da sua área financeira, tá certo? E vamos ver se o pessoal da rua tem alguma dúvida. Pode haver atividades de financiamento e investimento dentro das atividades operacionais? Ótima pergunta. Não pode. Por que não pode? Porque são coisas distintas. Se você mistura os dois itens de investimento e financiamento dentro do operacional, você vai acabar com o seu fluxo de caixa. Por quê? Porque você não vai saber o que é de curto prazo, longo prazo, e nem vai saber para o que aquele dinheiro foi ou não investido, ou até mesmo para que ele foi, para que item que ele vai ser amortizado. Então, assim, na contabilidade a gente tem que separar os três itens. Caso você não separe, você incidirá a problemas graves no seu fluxo de caixa e no controle da sua empresa. Porque aí um controle que deveria ser de controle, ele vira um descontrole e você vai ficar louco tentando ajustar esse fluxo de caixa para que comece a bater os valores. Tá ok? Vamos lá. O próximo item nós temos aqui as entradas. O que é as entradas de recebimentos operacionais? Ou seja, de recebimentos operacionais são as entradas. Bom, as entradas podem ser de clientes, venda à vista do período, também de clientes, vendas a prazo de outros períodos, rendimentos de aplicações financeiras, se essa for a atividade de fim da empresa, e recebimento de dividendos. Então, vamos lá, explicando item por item. Quando a gente fala de vendas à vista ou a prazo, você sabe que é um item que foi de fato realizado dentro da sua empresa. E é um item que você não teve nenhum tipo de investimento ou até mesmo de financiamento. Por quê? Porque a sua área comercial foi lá e vendeu o seu produto. Vendeu o produto, então você sabe que é certo e líquido que você vai ter que receber ou à vista ou a prazo. Então, todo tipo de entrada de pagamento de cliente, ele sempre vai ser uma entrada operacional. Quando nós temos rendimento de aplicações financeiras, isso já muda um pouco a figura. Por que muda a figura? Porque rendimento de aplicação financeira, quando a gente fala de entradas operacionais, significa que a sua empresa ela tem como atividade fim em ser uma empresa do ramo financeiro bancário, ou que seja de mercado de capitais, ou que mexa na área financeira, ou seja, ela vai sempre ter como entrada um resultado de rendimento de aplicações financeiras. Eu não sei se ficou claro, então eu vou explicar de uma outra forma. Como que funciona isso? Eu tenho uma empresa que ela trabalha somente com mercado financeiro, ou seja, compra e vende ação, ela movimenta CDB, ela faz título de capitalização, ela faz fundo de investimento e tudo mais. Então, conforme as pessoas vão entrando dentro de cada produto que eu comercializo, eu vou tendo um rendimento em cima dessas pessoas ou dessas empresas. Esse rendimento, ele é o rendimento de aplicações financeiras, ou seja, eu consigo fazer com que aquele fundo de investimento comece a dar muito mais dinheiro conforme as pessoas vão entrando, e esse rendimento extra, ele vira o quê? Ele vira o meu pagamento, vira o meu recebimento. Então, a minha empresa, ela tem como atividade fim o quê?
ser uma empresa que é do mercado financeiro e que a única renda que entra, a única forma de entrada de dinheiro dentro da minha empresa, ela é de rendimentos e aplicações financeiras. Então isso está atrelado ao quê? Rendimentos operacionais. E aí por fim vem o recebimento de dividendos. Recebimento de dividendos sempre será o quê? Aquele lucro que deu na empresa e o sócio está recebendo. Exemplo, eu sou dono da minha empresa e deu lucro. Para quem que vai esse lucro? Vai para mim. Porém, se eu quiser investir ou até mesmo pagar novamente dentro da empresa, colocar esse dinheiro dentro da empresa, o que eu faço? Eu faço uma entrada operacional. Tá ok? E vamos para uma curiosidade. O salário pago pode ser despesa, porém pode ser custo. Para que você diferencie, faça a seguinte pergunta: a mão de obra que eu estou pagando com este salário é ligada à atividade fim da empresa? Se a resposta for sim, esta mão de obra é custo. Se a resposta for não, esta mão de obra é despesa. Que legal essa curiosidade. E vamos para o último item da nossa aula. Pagamentos operacionais. Pagamentos, quando a gente fala pagamento, é o quê? É saída, ou seja, é o dinheiro indo embora. Quando a gente fala em pagamento operacionais, nós estamos falando sobre o quê? Fornecedores de mercadorias ou matérias-primas, salários e encargos sociais, encargos financeiros e tributos. Então, falando de cada item, o que significa? Fornecedores de mercadoria e matéria-prima é aquilo que nós fazemos, ou seja, nós temos que pagar todos os nossos fornecedores e toda a matéria-prima que nós compramos desses fornecedores, ou seja, ela é operacional. O outro item, salários e encargos sociais. Salários a gente tem que pagar por quê? Porque nós temos o operacional da empresa trabalhando. E encargos sociais são o quê? Os impostos em cima dos colaboradores. E aí nós temos encargos financeiros. O que é encargos financeiros? É tudo que é tarifa, taxa, impostos relacionados à movimentação financeira. Tudo isso também vai onde? Em operacional. Por quê? Porque você está movimentando a sua empresa. E por fim, tributos. Tributos é o quê? Infelizmente, imposto. Ou felizmente, dependendo de onde esse imposto for aplicado. Então, tudo isso que nós vimos nessa aula está relacionado a atividades operacionais. Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.